Meus irmãos e irmãs, celebramos o 27º domingo do tempo comum e a palavra de Deus deste domingo nos vem chamar a esta renovada fé, a esta renovação, um chamado à reflexão e meditação da nossa fé, de olharmos para nós mesmos interiormente e pedir ao Senhor, como diz o Salmo: Senhor, sondai-me e conhecei o meu coração, vede em qual caminho estou a caminhar e reorientai e reconduzir o meu coração no caminho da vida. Essa chamada da fé que se torna um ato de confiança inabalável em Deus. Já a primeira leitura do profeta Abacuque nos ajuda a compreender esse mistério. O profeta, diante de uma situação tão crítica, tão difícil, reinava um rei iníquo, o rei Joaquim. O reino de Judá entregue à devassidão, à iniquidade, à violência, à impostura religiosa, um rei que não se preocupava verdadeiramente com a fé, nem muito menos com a fé do seu povo. E para piorar, já não bastasse toda esta calamidade, Deus estava para castigar o seu povo por meio de outros povos pagãos, por meio dos caldeus, que, dominando pelo sul da Mesopotâmia, derrotando os assírios, dominava toda aquela região. O profeta vê toda essa situação, se coloca diante de Deus numa atitude, digamos, quase que um tanto angustiada, e diz: precisaria eu ainda elevar a vós orações? Não está o Senhor a ver a situação na qual nós nos encontramos? Onde está o Senhor? Permitirás tudo isso, que tudo isso aconteça conosco? E essa oração é levada a Deus pelo profeta, recebe uma resposta, não uma resposta de consolação, porque de fato Deus iria castigar o seu povo no primeiro momento, mas o desfecho será nas mãos de Deus. Poderá esperar um tempo, mas a graça de Deus não tardará. Deus chama o profeta a um ato de confiança e de abandono. Aconteça o que acontecer, eu permaneço sendo Deus e Senhor de Judá. Eu permaneço sendo Deus de Israel. Mesmo que tudo ao nosso redor possa parecer trevas e escuridão, mesmo que o mal pareça vencer e triunfar sobre nós, eu permaneço sendo Deus e Senhor da história. E mesmo diante dos males que nos envolvem, isso, nenhum mal, nenhum problema, nenhuma tribulação faz com que Deus deixe de ser Deus. A última palavra estará sempre nas mãos de Deus. E o profeta e todos nós hoje somos chamados a isso. Por isso que o Senhor conclui com essa palavra: quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Aqui possivelmente o profeta se refere aos não corretos, os caldeus, e aos justos, os que moram em Judá, o povo de Deus. Mas é verdade também que depois São Paulo irá tomar esta palavra, esta expressão, e irá elevá-la ao sentido mais profundamente espiritual. O justo que vive pela fé é o cristão. É aquele que de verdade crê que Jesus Cristo é o Senhor. E o dom da fé, segundo a nossa fé católica, a fé é um dom sobrenatural de Deus que nos faz crer na palavra de Deus como sendo verdade, a verdade de Deus para nós. Eu acolho a palavra de Deus como a verdade sobre o próprio Deus, a verdade sobre o homem e a verdade sobre o mundo. E acredito em Jesus Cristo como um Filho de Deus, o Messias Redentor enviado ao mundo para a nossa salvação, Senhor e Juiz do universo e de toda a história. É a este ato de fé a qual somos chamados. Quem abraça esta fé não morrerá.
O meu justo viverá por sua fé. E aqui é importante recordar que a compreensão já naquela época, também do Cristo ressuscitado, é a imagem do Cristo que é a não morte. Quando nós pegamos as iconografias gregas, digamos assim, mais orientais, nós olhamos onde tem Cristo ressuscitado, não tem escrito em grego ressuscitado, que é o sentido positivo do voltar da morte. Tem um sentido negativo. Cristo é o anástasis. Cristo é aquele que é a não morte. Anástasis, de Thanatos, tanatório, que é morte, a partícula negativa a anástasis. Cristo, ele é a não morte. Aquele sobre o qual a morte não tem nenhum poder sobre ele. Por isso que o cristão, ele deve viver como ressuscitado, e viver neste mundo como ressuscitado é viver como um anástasis, como aquele cuja morte não lhe causa mais medo e não tem mais poder sobre ele. Aqui nos referimos à morte eterna, à condenação ao inferno. Para aquele que está em Cristo e busca viver na graça de Deus e caminha para Cristo, se torna um anástasis com Cristo. Por isso que perde mesmo o medo da morte. Nós vemos nos santos mártires, naqueles que são os confessores, nos santos, essa total despreocupação com a morte natural, com a morte física, porque a morte física não é mais um problema para o cristão. Por isso que ele suporta as perseguições, suporta as tribulações, e a fé dá para ele uma força espiritual profunda, que São Paulo, embora comentando a unção espiritual referida ao sacramento da ordem, a Timóteo, dá também a nós esse sentido. Nós recebemos o auxílio e a força do Espírito Santo de Deus, que gera em nós uma fé que nos tira todo o medo. Por isso que uma das primeiras realidades da fé é tirar do nosso coração o medo dos inimigos, o medo da perseguição. É por isso que quando se vai analisar a causa dos santos, nos primeiros processos se analisa se naquela pessoa, naquele candidato a santo, não candidato, mas de reconhecimento de sua santidade, se ele viveu as virtudes de forma heróica. O que são as virtudes heróicas? Não é o heroísmo do bombeiro que entrou ali e salvou um monte de pessoas no incêndio, embora seja também um ato heróico, mas não é isso. É que aquele santo, aquele homem, aquela mulher, ele viveu as virtudes que a princípio são virtudes humanas, mas vivendas também elevadas pela fé, em um grau tão extraordinário, além das capacidades humanas, que aquela virtude se torna algo de todo sobrenatural, extraordinário. Por isso, quando nós vemos os relatos de uns santos, que algo pode nos parecer fantasioso ou criativo, como um santo que está ali sendo queimado na grelha e diz: pode me virar que esse lado já está assado, Não, isso é impossível, Não é impossível. Quando se alcançam as virtudes heróicas, se suporta o sofrimento e mesmo a morte de forma plenamente espiritual. Por que digo isso? Porque a fé que dá a nós essa graça espiritual leva-nos a um ato de plena confiança em Deus. Celebrávamos ontem Santa Teresinha do Menino Jesus, e ainda da sua espiritualidade, do seu caminho. Santa Teresinha nos ensina que o amor, a fé e o amor se manifestam por meio de uma profunda confiança em Deus. Uma confiança que deve se tornar constante. E uma confiança que se torna constante se transforma em algo que nós chamamos de abandono. O abandono em Deus. Hoje a palavra de Deus nos chama a essa confiança inabalável em Deus. Aconteça o que acontecer na minha vida e ao meu redor,
eu creio que nosso Senhor está comigo. Eu creio que Deus tem a última palavra sobre a minha vida. Na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na bonança, na paz ou na perseguição, eu confio em Deus. O Senhor Deus, o Deus, o Senhor tirou, louvado, bendito seja o nome do Senhor. Essa confiança inabalável, que por mais que o mundo pareça uma grande tempestade, eu me abandono em Deus. Por isso que Santa Teresinha irá tomar essa dimensão no seu caminho até chegar o abandono em Deus, a confiança, a infância espiritual e a oferta em holocausto ao amor misericordioso. É preciso dar esse passo da confiança constante que se transforma em um profundo abandono no coração de Deus. E ela vai tomar muito também essa imagem quando a sua irmã Celina lhe presenteia com a imagem do menino Jesus deitado numa barca. Coloca nas mãos do menino Jesus uma bolinha, para lembrar que ali outro momento, quando ela dizia que queria ser como uma bolinha nas mãos de Jesus, do menino Jesus, que podia brincar e depois jogar e pegar quando quisesse, que ela não se importaria. Mas na barca, a sua irmã Celina escreve um nome, dá um nome à barca. E o nome da barca ela escreve abandono. A barca na qual repousa Jesus, o menino Jesus, é a barca do abandono. Em uma direta alusão àquela passagem do Evangelho da tempestade, em que os discípulos estão acordando Jesus porque ele estava dormindo enquanto a tempestade se fazia tão forte. E por isso depois ela vai colocar nas suas poesias, no seu viver de amor, aquele trecho que diz: conservo a paz se vais no barco meu, podes dormir, não serás acordado, esperarei às margens lá do céu. É o amor que impele a barca ao outro lado. Isso é viver de amor. Esse abandono em Deus, em que a minha fé me leva a confiar em nosso Senhor. A outra margem simboliza a vida eterna. Eu não irei despertar o Senhor, não irei pensar que o Senhor está dormindo. Eu confiarei, mesmo que tudo ao meu redor, como em Abraão, mesmo esperando contra toda a esperança, Deus existe, Deus me vê, Deus está com o seu olhar voltado para mim. Deus não é o demiurgo platônico que criou e deixou a criação à sua própria mercê e entrou o caos e destruiu tudo. Não. Deus olha por mim. Deus é o guarda de Israel. Ele não dorme nem cochila, aquele que te guarda. O Senhor é o guarda de Israel. É o guarda do meu coração, da minha vida, da minha família, da minha nação, do mundo inteiro. Por isso, Santa Teresinha, o Evangelho de hoje, a liturgia de hoje, nos convida a esse ato de abandono, de confiar em Deus, mesmo contra toda a esperança. Como nessa imagem do Evangelho de hoje, para que exista esse abandono e esta confiança, é necessário que haja uma obediência. Como que eu vou confiar em Deus e me abandonar aos seus desígnios, às suas ordens, se eu não obedeço, se eu não acredito na sua palavra? E o grande problema hoje da falta de confiança em muitos corações é a tentação de ser extremamente racionalista, de querer analisar Deus, analisar a palavra de Deus, dizer se Deus está certo ou errado. Dizer: olha Deus, eu acho que nisso aqui o Senhor está exagerando, eu acho que nisso aqui não deveria ser assim, eu acho que nisso aqui a igreja, não, isso é demais, a igreja tem que acordar um pouco, né? Qual o grande problema se uma mulher comete um aborto? Que isso, a igreja tem que se modernizar, direitos humanos, direito da mulher, né? Que problema tem se a ideologia de gênero quer dizer que uma criança de 5 anos pode fazer uma cirurgia de mudança de sexo? Qual o problema? A igreja está muito atrasada. Quando a gente tem que escutar, né,
quase com vontade de pegar um pedaço de pau para partir o espinhaço, mas a gente escuta, né? Diz assim: eu sou católico, mas sou a favor do aborto. Espera aí, deixa eu pegar aqui um pedaço de pau para você me dizer que você é católico e é a favor do aborto. Você imagina tudo certo, né? Não, meus irmãos. Se você não acredita na palavra de Deus e você não acredita no ensinamento da igreja, você é um herege na palavra. O herege significa o quê? Aquele que escolhe. A palavra herege significa aquele que escolhe. Eu escolho o que é que eu quero crer ou não. Mas qual é o grande problema aqui? São Paulo nos ensina na segunda leitura. Falando a Timóteo, ele vai lhe dizer: guarda o precioso depósito, com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. O depósito da fé, uma palavra grega que é parateke, ou parateke. Essa palavra para Paulo é muito importante, porque o parateke, o depósito, era um bem muito valioso que se guardava em um depósito, realmente, um caixote, em um lugar, e aquilo era confiado a uma pessoa que teria a obrigação de guardar aquele bem até que no futuro, num tempo estabelecido, o dono daquele bem iria restituir de volta, como a gente coloca ali, né, num banco, numa coisa, uma joia preciosa, algo. Mas o parateke, o depósito, é a imagem de algo que deve ser guardado e não pode ser violado. E quem guarda deve garantir com a própria vida a integridade do bem que está dentro daquela parateke, daquele depósito, daquele bem, para cuidá-la do perigo do roubo ou do perigo da falsificação. Quantos ladrões hoje, né, vai no museu ali e tal, entra, consegue tirar a peça e coloca uma réplica falsa, né, e leva, né, a original. Muitas vezes com o depósito da fé se tenta fazer isso, se tenta substituir o verdadeiro bem por algo parecido, similar, né, mas que não é o verdadeiro bem. Só que como o depósito da fé é algo que é transmitido a muitos e pela sucessão apostólica, aqui adquire esse sentido de que, não sei se vocês sabem, mas o sentido do depósito da fé, na nossa fé cristã católica, na nossa teologia, é a expressão das cartas paulinas que designa a sagrada tradição. Nós temos a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério. O depósito da fé é a sagrada tradição. Por isso que nós devemos defender a verdade autêntica, a verdadeira ortodoxia da igreja, para que se mantenha e possamos passar aos fiéis e às futuras gerações o verdadeiro e autêntico depósito da fé. Como também vai falar muito fortemente sobre isso Santo Agostinho em muitos momentos. A importância de defender o nosso credo é porque o credo ele traz dentro de si o depósito, a parateke da fé. Quando eu mudo o credo, eu mudo a minha fé. E o credo, por sua vez, uma das possíveis interpretações mais plausíveis da origem mais primária da palavra credo é a da expressão cor dó, separado. Cor dó é eu depositar o coração. O credo, dizer creio, é dizer eu deposito o meu coração nesta palavra. Eu deposito o meu coração. Embora também chamamos o credo de símbolo, que vem, né, de simbolos, o grego sim, bolos é duas partes na mesma direção, lembrando os antigos contratos, onde se partia um pedaço de madeira e cada um levava consigo, e quando que precisavam provar que eles tinham um acordo, eles juntavam os dois pedacinhos para dizer, realmente existe um acordo entre eles, existiam símbolos. Então, para dizer que nos identificamos como cristãos católicos, é o nosso símbolo, a nossa fé. Mas o credo é esse colocar o coração, depositar o coração aí dentro da sagrada tradição. Eu creio em Jesus Cristo e creio em Cristo na sua igreja. Essa é a fé. E se nós não partirmos dessa confiança
na sagrada tradição, no magistério, na escritura da igreja, da Sagrada Escritura, nós nunca conseguiremos confiar em Deus. A nossa confiança será apenas em nós mesmos, e em algum momento cairemos na ruína e na desesperação. Por isso, peçamos ao Senhor nesse dia que renove em nós esse dom da fé, de crer que Deus é Deus e eu sou a criatura. Não cabe a mim me colocar no lugar de Deus. A imagem do Evangelho de hoje, embora infelizmente exista um erro gravíssimo de tradução, porque Jesus não está falando de um empregado, que mudaria completamente o sentido. Jesus está falando, se referindo a um escravo. O escravo, ele não tem direitos. O escravo não pode exigir do seu senhor o direito nem de comer e de beber. O escravo era uma coisa. Jesus usa dessa realidade da época para dar essa imagem. Eu não posso me colocar diante de Deus como quem diz: ei Deus, você tem obrigação de me conceder esses direitos. Não. Senhor, Tu és Deus e eu sou a Tua criatura. Mas esse Deus fez de nós filhos. A todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E nos ensina a dizer: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer para livrar o nosso coração de toda soberba e orgulho. Porque foi a soberba e orgulho que fez com que Lúcifer caísse de sua beleza e de sua grandeza. Cristo vem também a nós, que muitas vezes, como Lúcifer, dizemos a Deus: não te servirei, eu serei o Senhor de mim mesmo. E infelizmente, quantos homens e mulheres insistem em querer se sentar na cátedra de Satanás para se achar senhor e juiz do próprio Deus. Não, meus irmãos, esta soberba nos destruirá. Preciso acolher a palavra de Deus, o ensinamento de Cristo. Como diz também Santo Agostinho, Deus tem a sua cátedra nos céus, mas ensina na terra por meio da sua igreja. Acreditar em Cristo, acreditando na sua igreja santa e católica, no seu ensinamento legítimo, na sua verdadeira e autêntica tradição e magistério, nos levará a esse caminho de uma confiança, de uma fé que despertará em nós uma confiança inabalável, que gerará em nós um abandono em Deus, aonde aconteça o que acontecer, seja tribulações, enfermidades, problemas, em tudo eu irei dizer: Jesus, eu confio em vós. Por isso que a revelação da Divina Misericórdia, a oração do texto da Divina Misericórdia, poderia algo essencial para nós. Dizer todos os dias e muitas vezes: Jesus, eu confio em vós, não em mim, não no que eu acho, no que eu penso, mas eu confio em vós. Porque Tu és o Senhor, Tu tens todo o poder, e o Teu poder age em misericórdia para mim. Jesus, eu confio em vós. E que essa confiança, assim como a oração diária desta recitação, se torna constante, a oração confiante à Divina Misericórdia gerará em nós esse ato de abandono. Em Tuas mãos eu me abandono, Senhor. E a nossa vida se torna como que esta barca do abandono em Deus. Eu sou de família de pescador. Quando se vai pintar, fazer ali uma barca, uma bateira como essas que a gente vê aqui na beira-mar, né? Sempre se dá um nome, né? A embarcação, por menor que seja. O nome de um filho, o próprio nome, algo que lhe toca o coração toda vez que você vai a ela. E quando eu tenho que olhar para a barca da minha vida, Santa Teresinha aprendeu: na barca da minha vida tem que estar o abandono. O abandono em Deus é o ápice, digamos assim, da nossa fé. É esse abandono que conduziu os mártires, os confessores, os santos, que leva a cada um de nós a confiar e a abandonar em Deus. Senhor, eu quero o que Tu queres, porque o que o Senhor quiser eu permitir. E se vier tribulações e sofrimento, Senhor, existe um mistério por trás disso, que eu não consigo compreender, o meu intelecto não consegue decifrar o significado dessa tribulação, desses sofrimentos, dessas perseguições.
mas existe um mistério. Se tu o permites, é porque há algo no mistério, algo de mistério nisso. Mesmo que eu só vá compreender depois, no céu, na outra vida. Mas Jesus, eu confio em vós, e em tuas mãos eu me abandono. É isso que a liturgia de hoje nos pede. Que o Senhor nos conceda dos altos céus, pela intercessão de Santa Teresinha, que estamos nas proximidades da sua festa, também pedindo especialmente a intercessão dos santos anjos, que celebramos nesse dia, embora não liturgicamente, porque o domingo sempre tem precedência. Pedir aos santos anjos de Deus, que veem a Deus face a face, alcance também do Senhor para nós essa graça, dessa confiança em Deus. E nessa confiança devemos suplicar e nos abandonar ao auxílio e proteção dos santos anjos, dos nossos santos anjos da guarda. Que, veja que maravilhoso, o Senhor nos deu um anjo para nos conduzir desde a nossa concepção até a nossa morte e entrada nos céus. Como não confiar em um Deus tão bom assim conosco, que cuida dos nossos caminhos, que o Senhor enviará o teu anjo para que o teu pé não tropece em alguma pedra. Esse cuidado, os anjos que manifestam para nós essa proximidade e essa paternidade de Deus. É a presença, a imagem, embaixadores da própria presença de Deus em meio a nós. Possamos dizer hoje e sempre, em meio a qualquer situação, esse ato de abandono: Jesus, eu confio em vós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado, Senhor.